O quanto você percebe o seu foco pingando de um lado para o outro. Porque no nosso dia a dia, a gente está o tempo todo fazendo coisas. Mas enquanto a gente está fazendo essas coisas, a gente consegue observar o quanto a nossa mente ela divaga, o quanto ela não fica presente aqui, ó, ela tá fazendo uma coisa, muitas vezes, né? Um exemplo bem claro disso é, sei lá, lavando a louça. Né? Se tu vai lavar a louça, tu tá ali lavando a louça, para onde que a mente vai? A mente não fica ali, ó, eu tô fazendo isso e eu vou ficar aqui lavando a louça. É obviamente que pensamentos vêm e é impossível que a mente não produza ali alguns pensamentos. Mas o que a gente faz com isso? Essa é a questão, né? Para onde que a gente coloca a nossa decisão diante desses pensamentos? Diante desses impulsos de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou então soltar, por exemplo, eu tô fazendo uma coisa aqui e aí eu não terminei essa coisa aqui, e aí eu olho para um outro lado assim e já vou lá correndo fazer outra coisa. É uma das coisas que eu vejo bastante aqui, né? Às vezes eu mais percebo isso assim, quando eu vou limpar a casa, e aí eu começo num lugar, aí quando vê eu vou ir lá sei lá, vou lá no quarto da Sol, e aí eu vejo que tem mais uma coisa, aí eu limpo lá. Eu tenho observado assim e parado de fazer isso realmente, assim, colocado uma atenção para isso, de olhar e questionar. Mas por que eu tô fazendo isso? Né? Mas por que eu tô aqui e aí eu quero terminar isso daqui logo e já resolver uma outra coisa? Por que eu me coloquei para fazer uma coisa, mas aí minha atenção vai, não, mas resolve isso aqui, ó, faz isso aqui. Né? Igual antes aqui da lição, eu tava lendo a lição, né, me preparando no sentido de entrar em contato com a lição, para trazer aqui, né? E aí eu tava lendo e aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp ali, já tava indo lá, ouvi a mensagem, no meio da mensagem eu parei a mensagem e digo, olha aqui, de novo, né, a consciência querendo dispersar o foco. E por que ela tá fazendo isso? A consciência, ela tá o tempo todo num estado de fuga, né? Ela tá tentando fugir da ideia de estar separada. Ela tá aqui, ó. Essa é a certeza da consciência, ela está separada de Deus, ela se dissociou da totalidade, então agora ela tem certeza que um ataque vai acontecer. Então, essas distrações, essas coisas que a gente fica assim, ó, faz isso, faz aquilo, pinga o foco pra lá, agora pensa nisso, agora toma uma água, agora pega não sei o quê, nesse lugar de impulsos, sabe, nesse lugar que a gente vai fazendo assim, ó, vai fazendo, o que é isso? É a consciência querendo se distrair desse instante. Porque o foco nesse instante faz com que ela entre em contato com esse medo que a consciência está experimentando de Deus. Então, ela quer fugir disso aqui, ela não quer entrar em contato com os desconfortos aqui, ó. E aí, o que isso faz? Isso momentaneamente, parece resolver, mas não resolve, né? A consciência, ela continua acreditando, enquanto a gente faz isso, ela continua dizendo que ela é essa imagem aqui, ó, ela é muito esse corpo. Por quê? Porque ela tá tentando resolver a culpa, né? A culpa é o que é a culpa? A consciência acredita na ideia de separação, então ela resolve essa crença de estar separada, tentando fazer uma existência para ela mesma. Então, as imagens aqui, tudo que tem aqui, né? A partir desse Big Bang, é a culpa, é a forma que a consciência encontrou de resolver o erro. Então, agora eu não sou mais isso aqui, agora eu não sou mais essa coisa errada, eu não sou mais isso aqui, que eu acredito, agora eu sou essas imagens aqui, eu tô dentro disso aqui. E aí o corpo, ele não resolve isso, a culpa continua sendo essa reencenação, assim, ó, tem essa, vamos dizer assim, né, essa primeira culpa, que é todas as imagens representam a própria culpa, e a partir disso tem essa segunda parte, onde a gente fica aqui, tentando fazer o quê? O que a gente está tentando fazer nesses momentos aqui, ó? Eu não tô o tempo todo tentando resolver uma coisa pra mim, né? Quando eu tô... qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tá resolvendo a culpa, não importa. Eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô resolvendo a culpa. Por quê? Porque eu quero fazer esse vídeo aqui, e aí eu tô aqui fazendo algo que tá trazendo aqui uma solução, né, trazendo aqui, ó, eu quero fazer isso, então eu vou lá e faço. Mesma coisa, ó, por exemplo, eu vou escovar os dentes. Por que eu quero escovar os dentes? Porque se eu não escovar os dentes, eu tô
sujeita a ficar com os dentes todos podres, cariados, e o que vai resultar disso? Eu vou ser rejeitada. Então, ó, eu tô resolvendo a culpa. Então, eu tô resolvendo uma coisa que tá errada, e aí eu vou lá e resolvo isso, e faço isso, e aí aqui parece que tem a solução, ó, parece que a gente tá resolvendo. A aflição que fica aqui, parece que ela tá sendo resolvida. Por quê? Porque tu olha, descarta a sensação bem rápido para fazer a próxima coisa. E aí tu nunca olha de frente, né? Não olha de frente pro medo que tá ali, esse medo basal, sem querer resolver, sem querer buscar um alívio, sem querer se livrar, se dispersar, fazer outra coisa. É nesse lugar que o perdão ele precisa atuar, né? Eu preciso atuar de frente para isso, para olhar para essas interpretações, para essas sensações, para a consciência se ver fora disso. Porque enquanto ela faz isso, enquanto ela foge, enquanto ela se livra, o tempo todo ela tá mantendo isso, ela não tá se vendo de fora, ela tá se vendo de dentro. Então ela sempre vai se sentir a separação. E aí como que isso é feito, né? A lição de hoje é a lição 208. Com o tema central, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. É a lição 188, né? Revisa a lição 188. A paz de Deus está brilhando em mim agora. Eu me aquietarei e deixarei que a terra se aquiete comigo. E nessa quietude, nós acharemos a paz de Deus. Ela está dentro do meu coração, que dá testemunho do próprio Deus. Então a gente tem que ir além dessas palavras, né? Porque a paz de Deus está brilhando em mim agora. A gente não pode ir para esse lugar de fantasia, de imaginar um brilho e que vai iluminar alguma coisa aqui, que eu vou ver luzes e que alguma coisa vai brilhar aqui na mente, né? Que eu tenho que ver alguma coisa. Isso são símbolos para a consciência dizer assim, ó, a paz, a existência, o que tu realmente tá assim, ó, escancarado, tá claro, porque tá aqui, porque não pode ser negado, não pode deixar de existir. A consciência pode negar isso, ela pode negar que isso tá presente, mas ela não pode deixar de fazer com que esteja presente. Então ela está brilhando em ti agora, mas por que a gente não vê isso? Por que a consciência não se sente a própria paz, que ela é a própria paz? Porque ela tá colocando esses bloqueios na frente, ela tá colocando o que é o medo na frente. A culpa, a certeza de ser essa individualidade aqui que a gente fica sustentando nesse lugar de ficar aqui, ó. Eu fico tentando resolver. E aí eu nunca transcendo, eu vou além disso que tá ali. Por isso que ele fala assim, ó, o ego, né, vai estremecer. Tem uma lição que ele fala assim, ó, vai estremecer, por quê? Porque a consciência tá se desligando disso que ela conhece, é conhecido, é ruim, né? É uma merda. A gente se sente o tempo todo num estado de tensão, de aflição, de sofrimento, só que a gente não chama isso de sofrimento, porque a gente tem um alívio, então eu não olho para isso como sofrimento, porque como eu sei como resolver, então parece que não é tanto sofrimento assim. E aí o que a consciência faz? Ela muitas vezes ela prefere se ver de dentro disso e não passar a se ver fora, porque é menos pior do que se eu ir para isso que eu não sei o que é né, algo muito maior, que é o medo de Deus, que é como se fosse assim, não, isso eu não conheço, eu não sei o que é isso é muito maior, isso vai realmente me aniquilar. Então eu prefiro ficar nesse sofrimentinho aqui, ó, pelo menos eu não vou para esse lugar de exterminação, vamos dizer assim, né? Então, o que é esse brilhando em mim agora, né? Ela está aqui presente. Então, se eu me aquietar, eu me aquietarei e deixarei que a terra se aquiete comigo. E nessa quietude, nós acharemos a paz de Deus. Como que a consciência tem que olhar para todas essas interpretações aqui, ó, toda essa sensação, toda essa certeza que a gente tem na fraqueza, na impotência, na falta, né, nessa certeza de ser algo totalmente sem valor, uma coisa desprezível, uma coisa que é humilhável, né, todas essas sensações que a gente tem, essas certezas, como que a gente vai olhar para isso se eu fico me vendo de dentro disso?
se eu continuo aqui dizendo muito que eu sou isso, no posicionamento mental. É isso que a gente muitas vezes deixa de atuar com a convicção de eu não sou isso. Assim, uma convicção que traz ali, ó, isso eu não sou. Isso não é a verdade. Eu acredito muito nisso, mas isso não é a verdade sobre mim. Então, como que a gente vai fazer isso se não for de fora disso? Por isso a quietude, por isso que tá quieto, que é a existência, tá olhando para esse barulho mental e para esses condicionamentos e não embarcando neles, não indo de encontro a eles e dizendo, eu sou essa sensação aqui, eu sou isso aqui, né? Quantas vezes não parece aí, já deve ter percebido isso muitas vezes, assim, sabe quando tu tem uma sensação de cansaço, assim, tipo, nossa, uma exaustão, e aí tu se senta assim, sei lá, se senta no sofá, e aí aquela coisa parece que ela te domina, parece que aquilo é o que tu é, assim, ó, eu sou essa fraqueza, eu sou essa sensação de ser uma coisa pequena, indefesa, frágil, que é vítima, né, que não tem um poder de decisão ali. O quanto a consciência, ela se convence disso. Ela se convence assim, ó, eu sou isso. Esses dias esses dias não, mas já faz um tempinho já, que veio isso assim, sabe? Me sentei no sofá e aí começou a vir aquela coisa assim, e eu vi ali, nossa, parece muito que eu não tenho outra opção, assim, a não ser isso. Parece muito, a consciência, ela acredita mesmo, parece que isso é o que eu tenho que lidar aqui, ó, eu sou vítima, não tenho o que eu fazer. Mas tem, né, assim, tomei uma atitude mental ali de dizer, não, eu não sou isso, e eu levantei e fui fazer outra coisa, eu falei, não vou ficar aqui, eu não sou isso. Então, se a gente não toma essa atitude, né, se a gente não vem e faz um outro jeito, ensina para a consciência um outro jeito que ela não é esse corpo, ela vai continuar mantendo, né, esse equívoco de percepção e nesse resolve, nesse chove não molha, que não transcende nunca ali as sensações, né, os resultados, né, os resultados continuam ali e tu fica só nessa roda aqui, ó. E o mais importante disso não é querer fazer isso, né, querer estar em quietude, querer aceitar a paz de Deus para deixar de sentir essas coisas. Porque o deixar de sentir, ele pode ser uma consequência disso que a gente tá retirando o foco disso, né? Tá tirando o foco das crenças, então tu para de validar elas, consequentemente elas não vão mais surgir com aquela intensidade que era antes, né? Mas o foco não é esse. Se o foco for livrar o personagem, eu ainda tô dizendo que eu sou isso. Então, tu continua a mesma coisa, ó, tentando alcançar um estado que é futuro e não é agora. Que é essa lição, ela tem uma parte que ela fala assim, ó, o quanto a consciência pensa que a iluminação é no futuro, que a iluminação não é aqui e agora, que a paz está brilhando em mim agora, que parece que tem um processo. E não tem um processo, é sempre nesse instante. Por isso que a observação, ela é tão, né, é a base do curso, é a observação. Porque enquanto eu não disponibilizo a consciência para ela ser corrigida nesse instante, quando que ela vai ser? A gente fica pensando que vai ser corrigida depois que eu parar de me sentir, de eu parar de me sentir essa bosta, então aí eu vou, não, nesse instante, se eu tô sentindo isso, então nesse instante eu posso olhar de fora disso, ensinar a consciência aqui que eu não sou essa limitação, eu não sou isso. Então esse é o convite, né, como deixar de se sentir a fraqueza, não se vendo de dentro dela, simples assim, né, não tem uma outra resposta. Essa é a resposta mais simples e mais óbvia que a gente pode aceitar nesse instante presente. Nesse instante eu posso aceitar que eu sou a criação de Deus e aqui qualquer outra coisa não é a verdade sobre mim. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.